Olá, eu estou aqui para continuar com o projeto Monteiro Lobato, a leitura dos livros infantis de Monteiro Lobato. E hoje o livro escolhido é O Poço do Visconde. Eu sou Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Este livro tem uma sacada genial. É que um tema adulto pode ser entendido pelas crianças. Pode ser usado num livro para crianças e elas podem gostar muito. E o tema adulto aqui é a exploração do petróleo no Brasil. E olha que Lobato usa termos técnicos. Ele não tem medo de assustar o leitor criança. Na verdade, ele aposta na inteligência desse leitor. Porque o livro é compreensível, o livro é uma aventura. E as informações técnicas fazem parte desta aventura. Não podemos esquecer que Lobato foi um grande defensor da exploração do petróleo no Brasil. Ele foi a pessoa que mais lutou por isso. E ele diz, a certa altura do livro, que já havia exploração do petróleo em todos os países da América Latina, menos no Brasil. Mas vamos ver aqui o resumo do livro para depois voltar a discutir isso. Em O Poço do Visconde, Monteiro Lobato dá um grande salto. Apresenta às crianças um tema adulto, a exploração do petróleo no Brasil. Começa com uma aula de geologia do Visconde, que explica como se formou a Terra, os oceanos, as montanhas, os rios. E os personagens do sítio chegam à conclusão de que pode haver petróleo ali. A aventura começa quando chamam 2 técnicos dos Estados Unidos para ajudá-los na exploração. Lobato colocou nesse livro toda a sua emoção, pois realmente acreditava que havia petróleo no país, que seria a solução para os nossos problemas. Pedrinho Narizinho e Emílio Visconde, apesar do atraso e do conservadorismo, são os primeiros a descobrir o petróleo no Brasil. Os leitores aprendem sobre geologia e, principalmente, sobre como é importante lutar pelo nosso país. Meu nome é Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Como vocês viram, o livro começa com uma explicação científica do Visconde de Sabugosa sobre a geologia do planeta Terra, ou seja, como se formou o planeta Terra. Eu não me lembro de ter lido quando eu era criança uma explicação tão completa e tão interessante quanto essa. Ela leva os primeiros capítulos do livro. A Terra é um pedaço do Sol que se desprende, mas que é uma bola de fogo. Esta bola de fogo vai se esfriando e na superfície vão se formando os oceanos, as montanhas, os rios e a vida. Pelo fato de se resfriar, a Terra vai diminuindo, ou seja, ela encolhe. A comparação é com o maracujá, que vai secando e enrugando. Esses enrugamentos são as montanhas da Terra. Mas dentro ela continua sendo uma bola de fogo, o que explica os vulcões e a lava que às vezes aparece. Enfim, é uma explicação longa, mas muito envolvente. E a gente fica realmente entendendo que a Terra é por causa disso, disso e disso. Nós começamos a entender o planeta Terra. E como eu disse também, Lobato colocou nesse livro toda a sua emoção. Sim, porque ninguém lutou tanto quanto ele pela exploração do petróleo no Brasil. Então ele estava aqui fazendo o seu projeto pessoal de descobrir petróleo no Brasil para que o Brasil pudesse avançar, para que o Brasil tivesse menos miséria. Ele passou grande parte da sua vida escrevendo artigos, fazendo contatos, conversando com presidentes da República na defesa dessa ideia. Então, essa foi a grande aventura de Lobato e ele coloca toda essa aventura nesse livro. Este livro tem muitos fatos tirados da realidade. Quando, depois de ouvir as explicações, Pedrinho
resolve explorar petróleo no sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília chama um avião que vem dos Estados Unidos com 2 americanos. Ela utiliza o faz de conta para fazer isso. Esses americanos vêm para dar uma assistência técnica, mas a gente percebe que tem algo de estranho. Eles não querem ajudar muito, eles têm umas reações incompreensíveis. Só no fim do livro que a gente vai entender que, na verdade, eles tinham vindo para sabotar a descoberta de petróleo no Brasil. E se você ler a biografia de Monteiro Lobato, você vai ver que isso é verdade. Os americanos estavam aqui no Brasil para sabotar a descoberta de petróleo. Como? Provavelmente subornando funcionários públicos, deputados e políticos. Mas por que esses funcionários estavam aqui subornando funcionários públicos e políticos do Brasil? Porque eles defendiam os interesses das petrolíferas nos Estados Unidos, que exportavam petróleo para o Brasil. Como foi dito, o Brasil era o único país da América Latina em que não se explorava petróleo. Com certeza, esse livro vai agradar mais os leitores que gostam de ciência e de tecnologia, porque ele dá os termos técnicos, ele explica e tudo fica fácil de entender. Como se explora o petróleo? O petróleo vem de substâncias orgânicas que ficaram presas entre camadas de terra e se transformaram em óleo. Mas ele está com tanta pressão, sob tanta pressão, que quando o solo é perfurado até lá, o petróleo jorra com toda a força. Com tanta força que às vezes é difícil de controlar o jorro do petróleo, podendo até ter algum dano ambiental. Isso faz parte da história. Este livro foi publicado em 1937. Ele antecipou tudo o que aconteceria depois. Depois é que se descobriu o petróleo, depois é que a produção foi organizada no Brasil. A Petrobras foi fundada em 1953, ou seja, o livro é de 1937. A Petrobras foi fundada em 1953. Agora fala, Monteiro Lobato foi um visionário ou não foi? No fim da história, Dona Benta fica riquíssima. E como ela resolve gastar esse dinheiro? Ela resolve fazer estradas, hospitais, escolas, ou seja, ela resolve ajudar o Brasil, porque ela disse que ela já tinha tudo o que ela precisava. Esse era o sonho de Lobato, ajudar o Brasil. Vou ler um trecho. Realmente, no dia em que tal acontecer, petróleo, e o Brasil passar de comprador a vendedor de petróleo, então deixaremos de ver essa coisa tristíssima de hoje. Milhões de brasileiros descalços, analfabetos, andrajosos, na miséria. O Brasil tem todos os elementos para tornar-se um país riquíssimo, mas riquíssimo de verdade, e não como hoje, apenas rico de possibilidades. Este livro é o sonho de Monteiro Lobato. É um presente que ele deu ao Brasil. A sua dedicação ao petróleo e a escrita desse livro. No fim do livro, ele dá um salto temporal e tia Anastácia não cozinha mais com fogão a lenha. Ela está cozinhando com fogão a gás, porque o gás também é um produto do petróleo, ou seja, o avanço, o progresso para todos os brasileiros. O que esse livro tem de bonito é a verdade. O que ele viu aqui realmente aconteceu. Em 2016, o Brasil passou a ser o maior produtor de petróleo da América Latina e 10º do mundo. E hoje ele é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. O sonho de Lobato se realizou muitos anos depois. Então este livro é emocionante pelo que tem de verdade e eu gostei muito. Espero que vocês gostem também. Até daqui uma semana. E não esqueça de dar o seu joinha. Tchau, tchau.